Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Espero que todo mundo saudável. Hoje a gente vai dar prosseguimento à aula. O que a gente viu na aula passada? A gente viu filosofia medieval, a gente viu filosofia da Idade Média lá, com aqueles padres e tal. Todo mundo se questionando, Deus existe ou não? Espero que vocês tenham ficado com muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Se a filosofia deu certo, ela dá mais dúvida do que certeza, mais pergunta do que resposta. Enfim, e aí hoje a gente vai começar um tema que se chama filosofia renascentista, ou então renascimento, renascença, que foi um período histórico que aconteceu principalmente na Itália ali, pós-Idade Média. É uma espécie de a idinha da Idade Média, né, para a Idade Moderna. Só que se você parar para pensar, não é todo período um meio termo, uma transição entre um e o outro, enfim. Porque tem gente que fala que o Renascimento é uma transição da Idade Medieval para a Idade Moderna, mas enfim. Papo de história não é papo de filosofia. Quer dizer, é também. Enfim, continuemos. O que acontece? O que é o Renascimento? Quem que morreu e renasceu? A cultura greco-romana, ou seja, a cultura da Grécia, a filosofia grega, os temas gregos, aquela coisa da escultura do corpo humano, que na Grécia era visto lá todo bonitão, todo irado. Na Idade Média começou a ser fonte do pecado, dos vícios e tal, o corpo, né, as paixões do corpo versus as paixões da alma, que são a contemplação e etc. E aí perdeu-se, né, muito da cultura grega, da filosofia, da arte, enfim, de tudo da cultura grega durante a Idade Média. Por exemplo, a gente viu que só aparentemente no século IX, galera, assiste a aula passada para lembrar, mas eu acho que no século IX só os árabes conheciam o Aristóteles. Na Europa tinha se esquecido, tinha se perdido essas técnicas, esses jeitos bolados de arquitetura também. A galera não sabia mais em muitos lugares construir com pedra. Só sabia, voltou a só saber construir com madeira. Perdeu que isso era uma tecnologia romana, enfim. Mas chegou o Renascimento. A Idade das Trevas a gente viu que não é um nome adequado para se referir à Idade Média. Isso foi um nome que os renascentistas deram, porque eles achavam que não se fazia filosofia, que ninguém pensava. Só que não é bem verdade, a gente viu. E aí o que acontece? No Renascimento a gente tem então essa valorização dos temas gregos que estavam apagados, né? Então volta a filosofia, volta a arte e junto com isso volta o que a gente chama de humanismo. O humanismo é a retomada do ser humano como centro do universo e não mais de Deus. Então, a gente tem, por exemplo, aquele quadro famosão que tá o Adão assim, encostando o dedinho lá com Deus. Deus, se você parar para ver, ele é o quê? Ele é um cérebro. Olha só que loucura. Então é a valorização do pensamento humano, da vida humana, da vida terrena aqui na Terra. O corpo, que era a fonte do pecado, impuro na época medieval, a alma, que era uma coisa boa, volta a ser visto como uma coisa positiva, valorizada. Então a gente tem aquele do Da Vinci, o homem vitruviano, que é lá, bonitão. O Da Vinci é, né? Da época da Renascença. O Fibonacci, o Leonardo da Vinci. O Fibonacci também é. O Fibonacci é o cara que introduziu a matemática árabe hindu no Ocidente. Antes a gente usava geometria euclidiana, ou seja, era tudo muito mais complicado, a gente tinha numeral romano, fazer conta era difícil, enfim. A Itália vive esse momento de efervescência cultural porque tá rolando um bagulho que chama Rota da Seda. Os italianos estão tendo muita cultura com a galera da África, com a galera da Ásia, com a galera da China até, com a galera indiana. Porque na Rota da Seda, né, o comércio de especiarias e sedas e tal, Marco Polo é um italiano que chega lá na China, vive umas aventuras muito loucas, inspira a maior galera.
E aí, enfim, isso que é a Renascença. É aquela época lá, Veneza, Itália, Florença, Maquiavel. Opa! Maquiavel é o tema da aula de hoje. Quem é Maquiavel? Maquiavel é um estadista, né, um funcionário público do Estado que trabalhou a maior parte da vida dele em Florença, uma cidade italiana. E aí ele foi acusado de umas conspirações um tempo, foi preso, saiu da vida pública e no final da vida dele ele escreveu o que a gente considera o seu livro mais importante, ou pelo menos então o seu livro mais famoso, que é O Príncipe. Maquiavel, a gente conhece ele hoje em dia como se fosse uma pessoa má. A gente até usa esse termo maquiavélico. Mas vamos tentar entender um pouco mais o pensamento dele e principalmente quais eram os problemas que ele tinha e que ele queria resolver. Vamos lá então. Beleza. Por que Maquiavel tem essa fama de mal? Essa fama de malvado? O livro dele, O Príncipe, é um livro que é uma espécie de manual para governantes, manual para reis e etc., príncipes e tal. Ali ele vai dar dicas e vai dizer como um governante deve, né, qual o jeito correto que um governante deve se portar, as atitudes que ele deve ter. Então o Maquiavel ele dá vários conselhos, né? E alguns conselhos são muito complicados, porque Maquiavel vai abandonar, vocês viram, eu falei, né, que essa é um pouco a vibe da Renascença, vai abandonar a ética cristã, o mundo ideal, para tentar focar no mundo aqui na Terra, em como a política, não como a política deveria ser. Na política ideal eu não devo fazer aliança com quem é escroto, mas na política real eu tenho que dar um jeito nessa galera, entendeu? Enfim, ele vai parar de pensar na política ideal, no mundo ideal, para pensar em como eu devo agir para me dar bem na política que existe, na política desse mundo mesmo, como me dar bem na política. Então ele vai dar vários conselhos para o príncipe. Alguns conselhos são bem controversos a gente ver. Por exemplo, um príncipe deve usar máscaras, ele deve mentir, ele não pode ser sincero o tempo todo. Imagina se ele é sincero e chega, cara, tu é rei, mas tu também é mó otário. Não pode, senão ele vai causar uma guerra. E uma guerra vai causar o sofrimento do povo dele. O príncipe não pode causar o sofrimento do povo dele. Um bom príncipe é um príncipe efetivo. Outras coisas, um príncipe deve saber se aproveitar de determinadas coisas do povo. Ele deve saber se aproveitar do instinto de autopreservação, deve saber jogar com o instinto de autopreservação do povo. Então o povo não quer morrer. Eu posso causar um medo, eu posso apelar para o instinto de autopreservação. Se vocês querem continuar vivos, o povo é instável, eu posso me aproveitar dessa instabilidade, causar mais caos ali, enfim. Eu posso ir usando quase todos os artifícios que existem ao meu favor, quase todos os meios, né? Quase todos os modos, os jeitos, os artifícios, as coisas, né? Para me dar bem. Estamos caminhando. Vamos chegar lá. No Maquiavel ainda. Olha só. Mas com o que? Conselhos que ele dá? Bom, é só de exemplo, galera, que eu estou dando esses conselhos. Se você for fazer uma coisa ruim, faz uma coisa ruim rápido, para o povo esquecer logo, passar o tempo e o povo esquecer. Se você for fazer uma coisa boa, faz uma coisa boa aos poucos, para que o povo não esqueça rápido aquela coisa, para que aquilo não seja superado logo, porque o povo fica vendo e achando que tu é maneiro, maneirão. Um bom príncipe, um bom governante, ele se cerca de bons conselheiros. Se você se cerca só de amigos seus, de gente que vai ficar falando, nossa, você é um gênio, parabéns, caraca, eu nunca pensei nisso. De gente que vai ficar só babando o seu ovo e concordando com tudo que você diz, você não vai ser um bom governante. Um bom governante se cerca de gente inteligente. Então você pode julgar um governante pelos conselheiros dele, pelos amigos dele, porque um bom governante escuta o que os conselheiros dizem, ele não quer gente que só concorde com ele. Enfim. E aí a gente vai analisar, então, duas das frases mais famosas do Maquiavel. A primeira frase é do Maquiavel,
Só que ela não é bem como a gente entende. E ela não é bem como é escrita por aí. Geral conhece a frase do Maquiavel como se ela fosse: é melhor ser temido do que amado. Como o que é melhor para um governante? Que as pessoas tenham medo dele ou que as pessoas gostem dele, amem ele? Bem, para o Maquiavel, o melhor é ser os dois. É ser temido e amado. É ser uma pessoa respeitada, uma pessoa como de respeito lá, poder circular em qualquer ambiente. Geral olha e admira, entendeu? Geral pensa, pô, fulano de tal responsa, ajudou e tal. Todo mundo olha e te respeita, todo mundo te tem em alta consideração e ao mesmo tempo as pessoas te temem, as pessoas sabem que se elas vacilarem contigo, tu não perdoa fácil. Então o melhor para o Maquiavel é ser temido e amado, os dois ao mesmo tempo. Agora, é difícil ser temido e amado, os dois ao mesmo tempo. Tem sempre um que não vai gostar da gente, sempre um que não vai gostar e tal. Então, se não for possível ser temido e amado, o Maquiavel vai dizer que é melhor então ser temido. É melhor que as pessoas tenham medo de você do que elas só tenham medo de você, do que elas só te amem. Por quê? Para o Maquiavel, a natureza humana não é ruim, mas a natureza humana é interesseira. O Maquiavel acha que todo mundo é guiado pelos seus próprios desejos. Então, assim, os homens eles são ingratos, os homens eles são inconstantes, eles são covardes, eles são gananciosos e tal. E ingratos mesmo é uma boa frase. Então, enquanto você tá fazendo bem para eles, eles te amam. Mas é só você parar de fazer o bem que eles mudam de ideia. O amor você esquece muito rápido. A gratidão você esquece muito rápido. Por Maquiavel, né? Porque o ser humano, por Maquiavel, ele é um ser humano que deseja assim, sem nenhum escrúpulo, né? Quando é do interesse dele, ele é bom. Maquiavel não está dizendo que a gente é mal. Quando é do nosso interesse, a gente é bom. Mas quando não é do nosso interesse, a gente vai ser mal também. Então, dado que o ser humano é essa pessoa meio mesquinha, o amor a gente abandona muito mais rápido do que o medo. O medo gera mais lealdade, porque as pessoas demoram mais para esquecer o medo do que o amor. Então, assim, pô, tem uma rua em Madureira, eu moro em Madureira, né? Tem uma rua em Madureira que foi assaltado 300 anos atrás. Até hoje eu não ando naquela rua em Madureira. O medo, o cagaço é muito difícil da gente esquecer. Enquanto que o amor é uma coisa que a gente supera mais rápido. Por isso, para o Maquiavel é melhor ser amado e temido, mas se não der, é melhor ser temido. Porque o medo, o temor gera mais lealdade, olha só. Outra questão do Maquiavel é o dilema dele entre virtude e fortuna. Virtu vem do grego como se fosse espécie de virtude ou virilidade. E fortuna também, perdão, é do latim, não é do grego não, meu povo. É dos romanos, da galera de Roma, que fala latim. Latim fala como? Au, au? Não. Latim vamos falar agora. Virtu vem do latim e fortuna também vem do latim. Virtu, eu já disse, quer dizer virtude, quer dizer virilidade. Fortuna, na verdade, em latim quer dizer sorte. Tipo quando você diz bem-afortunados, quer dizer sortudos, prósperos, uma galera que está como? Prosperando suavona. Então eles são bem-afortunados, eles estão com um destino maneiro e etc. Aí, beleza. Virtu, para o Maquiavel, é uma espécie de sagacidade. É a habilidade de controlar o seu próprio destino, de virar as situações a seu favor, mesmo as situações ruins. Então, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu vou aproveitar a popularidade que eu estou tendo agora. É sempre conseguir virar uma situação negativa a seu favor. Isso é essa sagacidade que para o Maquiavel é virtude, é virtude. Fortuna é sorte. Fortuna você não controla, você pode ter nascido com pais ricos. Então, assim,
O bom governante não deve ser avaliado exatamente pelo tamanho da fortuna dele, pelo quão rico o país dele é. O governante da Dinamarca, por exemplo, a gente não pode dizer que ele é um bom governante porque a Dinamarca é maneira. A Dinamarca tem fortuna, tem sorte. Um bom governante é aquele que tira alguém do buraco. É aquele que consegue virar uma situação negativa para uma situação boa. A fortuna não quer dizer muita coisa, é sorte. Agora, por fim, a gente vai ver a parada que é mais importante do Maquiavel. Que é a noção dele de ética política versus ética cristã. Como assim? Antes do Maquiavel, as pessoas pensavam a ética como ser um bom cristão. Então, um bom cristão não mente. O Maquiavel já disse que você não pode ser sincero, você tem que usar máscaras. Um bom cristão, por exemplo, está mais preocupado em salvar a sua alma do que salvar a cidade. E essas coisas assim. O Maquiavel vai deixar de pensar desse lado ideal da política, como nós deveríamos nos comportar. Então a gente não deve fazer aliança com gente escrota, a gente não deve, para pensar na política de verdade, que tem ali suborno, que tem ali várias coisas e tal, e como se dá bem na política real, não na política ideal. E então ele vai ser considerado um realista político. Enquanto na ética cristã o objetivo é salvar a sua própria alma, e para salvar a sua própria alma você tem que ser bom sempre, e para julgar quem é, você julga um bom governante pelo quão bom cristão ele é, pela retidão moral dele, então se ele não mente, se ele é piedoso, se ele é casto, se ele é puro, ele nunca se corrompeu, ele nunca fez nada de errado, etc. Ele não conspira, ele não utiliza meios impróprios para manter o poder. Se você julga ele pela retidão moral, pelo quão puro, bonzinho ele é, você está pensando na ética cristã. O Maquiavel pensa na ética política. Você não julga mais o político pelo quão, o governante, pelo quão bonzinho ele é, pelo quão moral ele é. Você julga ele pela sua efetividade. A sua efetividade, então, o quão efetivo ele o quão eficaz ele é o que vai determinar se ele é um bom governante ou não. O que acontece com isso? Por que o Maquiavel vai dizer isso? Porque no futuro, para o Maquiavel, quando tiver todo mundo bem, por causa daquela escolha que você tomou, ninguém vai olhar para trás e vai dizer que foi uma escolha ruim que você tomou. Então, todo meio que você emprega, todo jeito que você dá para chegar no teu objetivo, vale tudo para chegar no teu objetivo. Todo meio que você emprega para chegar lá é justo porque você chegou lá, porque você salvou a cidade. Então, por exemplo, é até ruim para o Maquiavel você ser um bom cristão. Porque se você não mente, se você é sincero sempre, você é o governante da cidade, você está pondo a sua cidade em risco, você está pondo a vida dos outros em risco. Então você não pode ser sincero sempre. Você tem que saber quando omitir, quando esconder, quando mentir também. Então, aí a gente chega na frase mais importante do Maquiavel, que é: os fins justificam os meios. É isso. Vale tudo para alcançar o objetivo? Vale você utilizar de qualquer meio, vale de qualquer jeito. O objetivo é salvar a cidade, o objetivo é manter todo mundo feliz. O objetivo é que a minha filha, não expor o meu filho aos perigos da rua. Vale tudo? Vale eu trancar em casa e não deixar sair? Será? Vale qualquer coisa para atingir o objetivo, mesmo que o objetivo seja bom? Para o Maquiavel vale. Porque depois, quando você atingir o objetivo, você vai ter justificado, né? Ninguém vai ver como... Todo mundo vai ver
vai julgar como louvável aquele esforço que você teve para poder melhorar a vida de todo mundo. Então, para o Maquiavel, os fins justificam os meios. A finalidade, o seu objetivo, o fim, aonde você quer chegar, justifica os meios, né? O jeito que você usou para chegar lá. Galerinha, essa foi a aula de Maquiavel, a aula de Renascimento. Tem também o Erasmo de Roterdã, que a gente não vai falar muito sobre ele, porque ele não é tão cobrado por aí, mas se vocês quiserem, a gente pode dar um lero, porque eu botei ele na apostila. Então, se tiverem dúvidas, se quiserem saber, manda uma mensagem, falem comigo e, principalmente, todo mundo, fiquem bem aí, meu povo. Até semana que vem. Semana que vem a gente já chega com o quê? Modernismo. Ou então com revisão, ainda não decidi. Tô gravando um vídeo por aula. É isso aí. Valeu, valeu, meu povo. Até semana que vem.